Olá! Hoje nós vamos fazer o estudo de Êxodo capítulo 2 na Bíblia de Estudos Pentecostal. Êxodo 2:2 diz assim: E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Aqui na Bíblia de Estudo diz assim: o filho referido aqui é Moisés. Seu nascimento, seu escape da morte e os anos da sua juventude foram dirigidos por Deus para que ele pudesse livrar Israel da escravidão. Todos os crentes precisam saber que Deus também opera nas suas vidas usando meios apropriados para cumprir a sua vontade. Na verdade, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? Então, ninguém é mais especial do que ninguém, a não ser Jesus, né? Todos os outros, todos nós somos diante de Deus, todos os que entregaram a sua vida a Ele, somos filhos e somos especiais e Deus tem um propósito para nós na família de Deus, na obra dele, no serviço a Ele. E no caso de Moisés, Deus tinha determinado que ele seria usado para libertar o povo da escravidão. Então, Deus deu para a mãe dele uma estratégia para que ele não morresse, porque o faraó queria matar todos os meninos que nascessem, né? Todos os meninos homens, né? Todas as crianças do sexo masculino. Bom, e aí no versículo 11 diz assim, né? E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. O ministério de Moisés prenuncia, de certa maneira, o ministério de Jesus Cristo. Tanto Moisés como Jesus foram alvos da tentativa de morte quando bebês. Tanto Moisés como Cristo ministraram como profetas, sacerdotes, reis e pastores. Ambos sofreram com o povo de Deus, livraram o povo da escravidão e instauraram um concerto. E aí quando fala ali, logo em seguida no versículo 12, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. A disposição de Moisés de identificar-se com o povo de Deus e defender os hebreus oprimidos demonstrou sua fé em Deus. Rejeitou os prazeres passageiros do pecado e preferiu a honra de sofrer em prol de Deus e com o povo de Deus. É interessante porque ele já tinha realmente um chamado para defender o povo dele, que era o povo hebreu, da mão dos egípcios. Mas ele estava fazendo da forma dele, né? Ele queria fazer na força do braço dele, com o poder humano dele. E Deus não permitiu. Na verdade, depois ele teve que ir para o deserto, né? Teve que fugir. Vai falar aqui que ele foi para a terra de Midian e por lá ele ficou 40 anos até que Deus viesse a ele e desse a ele a direção exata de como ele ia ser usado por Deus para libertar o povo dele, né? No 2:15 diz assim, ó. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Os midianitas descendiam de Abraão por Setura e habitavam em Midian, ao sul e sudeste de Canaã. Moisés permaneceu ali por 40 anos, onde Deus o preparou para sua futura tarefa na mesma região, o deserto de Sinai. Deus fez uma obra grandiosa na vida de Moisés no deserto. Esses 40 anos foi o tempo, inclusive, que Deus tirou toda a força humana, toda a capacidade humana que Moisés tinha, né? Para que Moisés realmente dependesse só de Deus e a glória fosse toda de Deus, né? E no versículo 23 diz assim: E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Depois de muitos anos de opressão, o povo de Israel começou a clamar a Deus pedindo socorro. Eles começaram a chegar no limite deles, né? Muitas vezes nós precisamos chegar no nosso limite para clamar. O ideal é que nós busquemos a Deus em todo o tempo, em gratidão e em todas as necessidades. Não precisa esperar tanto tempo para pedir ajuda, né? Quando os israelitas se voltaram para Deus, ele se voltou para eles. Até esse tempo, muitos tinham adorado aos deuses do Egito e provavelmente os invocaram, buscando socorro e livramento. Essa mistura, né, de povos é muito perigosa, então nós precisamos saber
que nós não somos daqui, nossa pátria não é aqui nesse Egito que vivemos hoje, nesse sistema que vivemos hoje, e que nós não nos contaminemos, né, com as coisas desse sistema, com os deuses desse século, com os deuses desse mundo, né, com as idolatrias desse mundo, que nada nem ninguém ocupe o lugar do Senhor no nosso coração. Porque muitas vezes nós, ao invés de clamarmos ao Senhor Jesus, nós clamamos a outras pessoas ou coisas, colocamos a nossa esperança de socorro em coisas ou pessoas, e o Senhor sempre permite que nós sejamos frustrados para que nós busquemos realmente a Ele de todo o coração, porque somente Ele tem poder para nos libertar totalmente de toda a escravidão, principalmente do medo, do pecado e das mazelas, né, dessa vida nesse mundo pecaminoso.